Galera, bom, aquele pedido que eu faço sempre aqui, né, pessoal, ajuda aí a compartilhar essa live, né, o assunto vai ser muito bacana, assim como todo Domingão da Prevenção né, o assunto de hoje não tira dúvidas sobre o trabalho em altura, NR35, essa norma tão presente, né, no nosso dia a dia, seja em qualquer lugar, seja dentro da nossa casa ou lá nas nossas empresas, né, nós temos aí a questão do trabalho em altura. Então, é um assunto muito pertinente para qualquer profissional da área de SST e outros profissionais também. Então, compartilha essa live aí com seus colegas, né? Para quem está no Instagram, tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Um triângulo. Só você clicar aí, sair clicando na primeira lista que aparecer aí dos seus colegas. E para quem está nas demais redes aí também, deve ter uma setinha embaixo aí para você poder compartilhar essa live com seus amigos. Grande Maicon, tudo bem? Boa noite, Francisco, Wesley. Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Domingão da Prevenção, fera máximo, do Corpo de Bombeiros do Paraná. Olha que legal, hein? Tem gente, o Brasil inteiro está aqui. Que bacana, que bacana. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Hoje um Domingão da Prevenção com tira dúvidas, né, sobre trabalho em altura. Deixa eu colocar o comentário aqui no... Opa, peraí. Só um segundinho. Aí, pronto, ó, tem gente que tá no YouTube e tá no Instagram, né, Gerson? É isso aí. Show de bola, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá. Daniel Caleone, né, amigo, um grande amigo meu que eu tenho, uma pessoa que eu considero demais, grande Marco Aurélio, um abraço. O Daniel é uma pessoa que eu considero muito, um grande especialista do trabalho em altura. Eu não estou falando isso aqui porque ele está sendo meu convidado aqui, não, já falei isso inúmeras vezes, né, um grande profissional, para mim um dos melhores do país, nesse assunto relacionado ao trabalho em altura. Com certeza, muitos que estão aqui me assistindo vão concordar comigo. E é claro que existem outros também, outros, né, profissionais e conhecedores, mas tive o prazer, né, de realmente trocar várias ideias já com o Daniel, já vi muitos trabalhos dele, já tive, né, uma honra de dividir uma palestra um dia com ele, né, uma palestra online, foi muito bacana. Enfim, é um grande profissional, um grande especialista da área aí, especialista em proteção contra quedas de altura da empresa MSA, né? Só pela empresa aí vocês já sabem, então, a bagagem que esse cara tem, né? Bom, vamos lá. O Daniel ele é engenheiro civil, ele é técnico de segurança do trabalho também, bombeiro industrial civil, profissional de acesso por cordas nível 3, especialista em proteção contra quedas da MSA e trabalho com desenvolvimento de soluções de proteção contra quedas para trabalhos em altura, espaços confinados e resgate por cordas em ambientes complexos. Então, esse é o Daniel Caleone, um pouco do currículo dele. O currículo, na verdade, dele é gigantesco, né? Ficar a live inteira aqui falando, né? Mas é um breve resumo aí. Então, eu vou chamar ele aqui para se apresentar, para dar um oi para vocês aí também. Vamos lá? Ah, detalhe, para quem está acompanhando pelo Instagram, como o Daniel não tem Instagram, então eu vou inverter a câmera aqui para que vocês possam continuar assistindo aqui pelo Instagram, caso queiram. Caso vocês queiram, né, visualizar aí um vídeo um pouco melhor, né, eu convido vocês, para quem está no Instagram, a participar da live que está acontecendo no YouTube também. Só você entrar no YouTube e pesquisar por Enge Júlio Botelho, Enge de engenheiro, Enge Júlio Botelho, vocês vão localizar o meu canal e assim vocês podem ter um vídeo um pouco melhor, né? Então vamos lá. Deixa eu chamar o meu amigo Daniel Caleone. Vou inverter a câmera aqui. Só um segundinho, pessoal. Aqui a gente tenta ajustar da melhor forma possível. Acho que já está ok. Então, seja bem-vindo, Daniel Caleone. E aí, meu amigo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vão? Beleza? Boa noite de domingo para todos empenhados aí, uma galera assistindo. Realmente existe uma sede de conhecimento aí para estar essa hora no domingo assistindo. O pessoal está bastante empenhado mesmo. É isso aí, cara. Esse Domingão da Prevenção inclusive, Daniel, olha que baita coincidência. Juro por tudo que é mais sagrado, não houve nenhum combinado, tá? É o Domingão da Prevenção de número 35, cara. E para falar do Ener 35, olha só, hein? É um sinal. É um sinal. Deixa eu só orientar a galera do Instagram aqui, porque eles não estão conseguindo te ouvir. Pessoal, é o seguinte, eu acredito que se eu tirar o microfone aqui, o fone de ouvido, na verdade, eu acredito que pode dar microfonia, tá?
mas eu vou fazer um teste, e aí eu vou pedir para quem está acompanhando aí pelo Instagram, desculpa, para quem está acompanhando pelo LinkedIn, YouTube, Facebook, me dê um retorno aí se não vai ficar dando microfonia, tá? Mas dessa forma aqui, eu acho que o pessoal do Instagram também consegue assistir, tá bom? Daniel, primeiramente, agradecer você mais uma vez aí, muito obrigado por ter aceito o convite aqui em participar do Domingão da Prevenção, esse programa que né, toda semana, todo domingo a gente tenta levar um conteúdo diferente, né, para a minha audiência, todo domingo uma pessoa diferente, abordando um assunto diferente, então, muito obrigado por ter aceito esse convite, beleza? Eu que agradeço pela confiança, pela honra, na verdade, de estar aqui. E agradeço também o empenho de todos em estar assistindo, porque eu fico muito feliz de ser um tema tanto interesse do pessoal, né? Então, as pessoas estão em risco, são soluções complexas, trabalho em altura hoje é o que mais mata quanto no mundo. Então, ver o interesse das pessoas em relação às soluções de proteção contra quedas me deixa muito feliz, porque realmente onde é necessário a gente atuar firmemente na proteção. Então, é uma grande honra. Eu sei que é difícil para todos, né? Um domingo à noite, mas eu acho que conhecimento, na verdade, nunca é demais, né? Eu tenho duas filhas, uma chama Bin, outra Laden, né? Tem 5 e 4 anos, eu tive que colocar elas, amarrar para eu conseguir fazer o evento, porque é muito difícil, elas têm energia infinita, mas estamos aí, vou tentar contribuir com o que eu puder aí para um nivelamento de conhecimento de todos. Show de bola, show de bola. Ó, tem uma galera já te elogiando aqui nos comentários. Bom, o Paulo comentou aqui que o som do Daniel está um pouco baixo. Para o restante, como é que tá, pessoal? O Francisco também colocou, pede para o Daniel falar um pouco mais perto do microfone, Daniel. Vê se Vou consegue tentar, aí. deixa comigo. Que Tá. tudo foi muito improvisado, né? Parece um estúdio, mas na verdade é um prato segurando um telefone. É assim mesmo, cara. Como diz, é na base da montagem mesmo, né, Daniel? Não esquenta a cabeça não, cara. Vê se melhorou aí. Cheguei mais perto agora. Bom, acredito que esteja ok. Pessoal, para quem está no Instagram, vocês estão conseguindo me ouvir bem, ouvir o Daniel também, tá tudo normal aí. Se tiver tudo certo, a gente vai tocar o bet aqui, tá bom? O Hernande comentou, tá ok. Aumenta o volume no máximo aí, pessoal. Caso o som ainda do Daniel esteja baixo, aumenta no máximo aí, por gentileza. E vamos que vamos tocar esse negócio aqui. Bom, o que eu vou fazer? Para quem está acompanhando pelo Instagram, eu só estou aguardando o retorno aqui, se o som está ok, viu, pessoal? Coloca aqui, por gentileza. Daniel, conversa um pouco aí para ver se o pessoal tá te entendendo bem aqui. Você é de onde, Daniel? Você é de onde? Que time que você torce? Então, eu sou de São Paulo, né? Na verdade, eu nasci. É que assim, São Paulo tem uma periferia. Essa periferia chama Osasco. Osasco tem uma outra periferia. Eu nasci nesse lugar, né? Então vocês podem ouvir um mano, né? De repentemente é por conta das minhas origens. Eu vim bem da periferia mesmo. Então essa é a minha origem e tal. Na verdade, eu vim aí, a minha evolução, eu era alpinista esportivo, né? Gostava de escalada e, Uhum. consequentemente, migrei para a área industrial, fazendo serviços de trabalho em altura nas indústrias, fazendo técnicas de escalada, usando as técnicas de escalada na construção, na indústria de transformação. E aí fui evoluindo, me formei como técnico, virei técnico de alpinistas industriais, e aí me formei em engenharia e acabei tendo a incrível oportunidade de trabalhar numa empresa que eu adoro e amo muito, que é a MSA, que tem como conceito, né, e foco em proteger pessoas, salvar vidas, tem isso na essência, né? É uma empresa, eu costumo dizer que é a empresa de gente feliz, né? Então as pessoas que estão lá amam o que fazem, é o meu caso, né? Então eu adoro fazer o que eu faço, sim. E é isso, cara. Essa é a minha trajetória. Estou bastante satisfeito com tudo até onde eu cheguei e
E a minha maior felicidade é justamente propor soluções que realmente salvam vidas em relação à proteção contra quedas, espaços confinados. Então, a MSA valoriza isso. Essa é a proposta da MSA, né? Então, pegar profissionais de campo que geram soluções e promovem soluções dentro do ambiente industrial para ajudar os clientes a tomar a melhor decisão. Show de bola, Daniel. Muito bom. Bom, vou fazer o seguinte, já que a turma aqui do Instagram comentou que agora o som está ok, normalizou, eu vou desativar os comentários para não ficar aparecendo aí o texto na frente do rosto do Daniel. Caso alguém que está aqui, deixa eu inverter aqui para orientar, caso, para quem está no Instagram, se vocês tiverem alguma pergunta, tem uma caixinha de perguntas aqui, uma interrogação, vocês podem clicar nessa interrogação e mandar suas perguntas por aí, tá bom? O Daniel vai estar respondendo aqui durante a live. Deixa eu inverter aqui novamente e vida que segue. Vamos lá. Eu vou começar pelas perguntas que as pessoas encaminharam no Instagram, né? Eu sempre, quando tem algum participante assim, eu coloco umas caixinhas lá para que a galera mande suas perguntas. Então, nós vamos primeiro, né? O Daniel vai primeiro responder essas perguntas e depois a gente dá sequência nas perguntas que vocês estão encaminhando ao vivo aqui. Então, fique à vontade, para quem está no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, vocês podem encaminhar as dúvidas de vocês pelos comentários, e para quem está no Instagram, tem uma caixinha de perguntas que vocês podem encaminhar as dúvidas de vocês. Vamos lá, Daniel. Prepara aí, porque é sabatina aqui, viu, Daniel? Tem pergunta a roda aqui. Vamos lá, cara. Ó, primeira pergunta do Juliano Andrade: pessoas com mais de 100 quilos, pode trabalhar em altura? Essa pergunta não quer calar, né? Essa eu acho que é a pergunta que eu mais respondo eu acho que toda a minha trajetória aí profissional, né? E realmente o pessoal ainda tem muita dúvida. E justamente, cara, assim, eu vejo muitas pessoas respondendo com muita propriedade, mas de forma errada, né? Então, tentando ser claro em relação a essa dúvida, lógico que pode, né? Uma pessoa pode trabalhar em altura tranquilamente com mais de 100 quilos. Se fosse o caso, vamos entender pela lógica, tá? Se fosse o caso de uma pessoa com 100 quilos não pudesse trabalhar em altura, o americano nunca ia trabalhar em altura, porque ele nasce com 100 quilos. O americano é gigante. Existem equipamentos nos Estados Unidos que é para 200 quilos, para 208 quilos. A MSA tem equipamentos para 186 quilos nos Estados Unidos, porque a força de impacto lá é 8 kN. No Brasil, até 141. Então, o problema é a saúde da pessoa, né? Então, tem caras com 110 quilos que tem uma saúde de aço. O cara é um lutador de jiu-jitsu. Eu trabalhei como alpinista no Rio de Janeiro, tinha uns lutadores de jiu-jitsu brucuteiro, o cara esbanjava a saúde, eu não vou permitir o cara trabalhar em altura. O cara tinha 2 metros de altura, tomava uma madeira de alcatra quando era criança, os caras são enormes. Não tem como eu tirar. Cara, assim, se eu tirar esse cara do trabalho em altura, eu vou ser processado por discriminação. E é isso que as empresas não estão levando em conta, né? Então, é um grande problema. Às vezes o setor médico fala, não pode porque os equipamentos são limitados a 100 quilos. Gente, não é isso. O equipamento não é limitado. Alguns são, né? Então, assim, não é o equipamento, não é a pessoa que tem que se adaptar ao equipamento. É o equipamento que tem que se adaptar à pessoa. Então, existem limitações, lógico. Os equipamentos são testados com massas de 100 quilos. Então, o equipamento que é simplesmente testado de acordo com a norma, ele tem uma limitação, 100 quilos. Entretanto, a nota técnica 195 do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, recomendo a leitura, uma leitura complexa, mas muito interessante, ela determina o seguinte, que sim, 100 quilos é o limite, mas o fabricante que laudar, testar os seus equipamentos e garantir a performance de um equipamento com essa massa maior, para 140 quilos, ele pode. Então, por exemplo, você pode comprar um equipamento MSA e justamente colocar para um profissional trabalhar em altura com mais de 100 quilos, desde que ele esteja com saúde para isso, avaliado por um departamento médico. Tem muitas empresas que simplificam aí, aproveitando esse gancho para demonstrar o cuidado que vocês devem ter ao tomar essas decisões. Tem muitas empresas que justamente, o que elas fazem? Elas limitam 100 quilos. A nota técnica 195 deixa claro que vocês podem sofrer um processo por discriminação, você não pode fazer isso, a não ser que o profissional realmente não tenha saúde para trabalhar em altura. Então, esse é um grande problema. Então, resolver um problema qual é?
você precisa pedir um laudo do fabricante para que ele aprove a utilização do equipamento dele com mais de 100 quilos. E cuidado, não é o cinto. Então, às vezes, eu recebo muitos telefonemas falando, Daniel, você tem um laudo do cinto? Gente, não é um cinto. O cinto, ele suporta facilmente 2.000 quilos. É super resistente. O seu corpo não suporta isso. O cinto não vai romper. Então, não é a resistência que é o problema. O problema é a força de impacto gerado no trabalhador. Então, por exemplo, você pede o laudo do cinto para um fabricante. Ele te dá o laudo do cinto, falando que o cinto vai aguentar. Só que o elemento de ligação que retém a queda, que pode ser um talabarte, um trava-quedas retrátil, não foi projetado para uma massa maior. O cinto vai resistir. Só que esse trava-quedas, esse talabarte, ele vai promover uma força de impacto no trabalhador menor que 6 kN, independentemente da massa? Esse é o problema. Porque quanto mais massa, eu tenho mais energia potencial gravitacional, consequentemente maior energia cinética, então eu preciso de uma capacidade de absorção maior para esse trabalhador. Então a tecnologia não está na resistência, está na quantidade de energia que esse equipamento pode absorver. Então, simplificando, você vai pedir para o fabricante o laudo do sistema, tanto do elemento de ligação quanto do cinturão. Eu ouço muitas pessoas falando também, mas eu não vou deixar subir porque o meu sistema de ancoragem foi projetado para 100 quilos. Uma pequena falha também. Né? A força de reação na linha é a mesma atuante no corpo. Então, por exemplo, eu tenho 90 quilos, né? Então, só para vocês entenderem que não é só a massa. Pós-pandemia, eu estou com 90 quilos, mas meu peso normal é 80. Então, eu estou com 90 hoje. O meu equipamento de acesso por corda, ele pesa 11. Eu já estou com 101. Então, não é qualquer equipamento que eu já posso usar, porque a norma deixa claro que é vestimentas mais equipamentos. Então, é a massa total. Com 101 quilos, beleza. Tem um outro amigo que tem 140 quilos, certo? O equipamento vai gerar em mim 6 kN, porque a norma obriga a força de impacto máxima. A força de impacto em mim é igual e contrária no ponto de ancoragem, 6 kN, limite. Para um cara de 140 quilos, é a mesma coisa, é 6 kN, a norma não muda para massas diferentes. Então, o sistema de ancoragem ele é projetado para a mesma carga. Tem uma certa variação, um certo cuidado, a massa é relevante para o sistema de ancoragem, mas não é isso que vai promover um colapso dos sistemas desde que ele tenha usado, ou esteja usando o elemento de ligação projetado para a massa dele. Então, respondendo, pode sim trabalhar com massas maiores, não tem problema nenhum, desde que laudado e garantido pelo fabricante. Isso. E que a saúde esteja em dia, né? Como você citou. Pergunta do Rafael Ribeiro. Mesmo no lar, o trabalho a partir de 2 metros de altura já pode ser considerado perigoso? Mesmo no lar, ele diz em casa? Isso, mesmo em casa. Na verdade é o seguinte, né? Subiu numa cadeira já tem risco, né, Daniel? Não, cara, a gente discutiu isso uma vez, lembra? Do trabalho no escritório. Sim. Cara, imagina, ó, eu já fui num cliente para gerar uma solução de 1,20 m que o cara caiu e foi fatal. Existe o risco, depende de onde o cara vai cair. O cara tava com uma alavanca, a chave escapou, ele bateu a cabeça no flange da máquina de trás e morreu. Então o risco existe e precisa gerar uma solução de proteção contra quedas. Nós mesmos, né, Júlio, discutimos durante horas para gerar uma solução adequada que Com tinha certeza. acessar o ar-condicionado. Então, é sim um risco mesmo em casa, e aí cabe a você, não está dentro de uma empresa, cabe a você assumir esse risco ou não. Existem soluções para gerar proteção nesses casos e você tem que trabalhar isso caso a caso. Então, o risco existe. Perfeito. Juliana Beltrão pergunta: quanto deve resistir um ponto de ancoragem? Essa é uma outra pergunta também que é padrão, ela está em todas e realmente as pessoas têm muita dúvida, né? Então, assim, primeiro a gente tem que definir as questões de terminologias. A gente tem que saber o que é um ponto de ancoragem, né? Então, vamos entender. São inúmeras terminologias que a gente tem que entender, porque às vezes eu respondo uma coisa para uma determinada pergunta e outra para uma outra pergunta que parece a mesma, e o cara fala, não, Daniel, cada hora você fala uma coisa. Então, assim, uma coisa é dispositivo de ancoragem, uma outra coisa é sistema de ancoragem e outra coisa é ponto de ancoragem. Então, o que é o ponto de ancoragem? O ponto de ancoragem
é onde eu conecto o meu elemento de ligação, é o orifício ali. Se eu tenho uma linha de vida, o orifício do trolley, se eu tenho um ponto individual de ancoragem, é o olhar do ponto, etc. Então, esse é o ponto. Quanto ele tem que resistir? A carga que ele foi projetado para resistir, que ele vai ser submetido. Né? Então, nele tem um dispositivo, o dispositivo tem que atender a NBR 16325 e ela é muito clara. O dispositivo, o produto que é comercializado, por exemplo, a MSA tem esse tipo de equipamento, ele tem que exportar quando de aço 1.200 kg de forma estática e quando têxtil 1.800. E, logicamente, ele tem que ser testado para cargas dinâmicas de 9 kN, quando é individual, que é 900 kg, e 1.200 para 2 pessoas, 1.300 para 3, etc. Tem que atender a NBR, que são essa carga. O sistema de ancoragem, isso é muito, muito importante todos terem muito claro, porque eu vejo muita solução inadequada no que tange esse conceito. Tá? Então, o que consiste o sistema? É o ponto, o dispositivo, vamos pensar numa linha horizontal, flexível, e a estrutura. E a NR35, ela deixa claro, acho que no item 5, se eu não me engano, que o sistema, ponto, dispositivo e estrutura deve resistir aos esforços que são solicitados. Ponto. Ela não fala um número. Se você falar para quanto deve resistir um sistema, não sei. Depende da carga que vai ser gerada. Então, por exemplo, sistemas horizontais flexíveis têm sistemas que geram mais de 2.000 quilos na estrutura. Então, a estrutura tem que resistir 2.000 quilos. Ah, Daniel, mas e o fator de segurança? Fator de segurança, quem determina é o profissional legalmente habilitado. Para isso que ele existe. E o fator de segurança vai ser variável em relação à coragem do profissional legalmente habilitado. Né? Quem é engenheiro sabe que a coragem do engenheiro, né? O fator de segurança, ele começa alto, aí ele vai diminuindo, aí você faz uma besteira, ele aumenta de novo, vai diminuindo, e assim é a nossa natureza. Tudo vai depender também do substrato, né? Porque, por exemplo, se eu sou civil, se eu estou ancorando um concreto que foi concretado na obra, eu sei as variações que tem desse concreto, né? Eu conheço pedreiro, então mestre de obra, né? Então eu vou colocar um fator de segurança 4 no mínimo. Ah, mas é uma estrutura de aço soldada, 2,5. Parafusada, 2. Eu tenho um sistema na MSA, nós temos um sistema que você fixa ele na fuselagem de avião. Olha o nível de qualidade desse substrato, é altíssimo, né? Então eu tenho tanta confiança que meu fator de segurança é muito mais baixo. Então o fator de segurança depende do substrato e do profissional legalmente habilitado. Então, qual a resistência que tem que ter um sistema de ancoragem? Depende da carga que vai ser gerada em relação ao substrato, vão ser determinados os fatores de segurança. Então tem linha de vida que gera 18 kN na estrutura, tem linha de vida que gera 8, tem ponto individual de ancoragem 6 kN na estrutura, você põe um fator de segurança, geralmente é 2 ou mais, dependendo do substrato, e tudo depende da quantidade de pessoas também. Né? Então, não pode ser que nem, por exemplo, o pessoal fala, eu vou adotar a OSHA 2.200 quilos, que na verdade é 5.000 libras, que dá 2.264 quilos, eu acho. O pessoal adota isso para tudo. Aí coloca uma linha de vida que está gerando força de reação de 3.000 quilos. Vai romper. O sistema vai colapsar. Então, tudo depende da carga que vai ser submetida e, consequentemente, o substrato vai definir os fatores de segurança. Então, a resposta é essa. Depende da carga que vai ser submetida. Vamos lá. Show? Pergunta do Rogério Silva. Talabartes podem ser usados em baixas alturas? Também é uma pergunta muito interessante. Deve ser bem recorrente, né? Bem recorrente. Por quê? Por que vem essa dúvida, né? Você compra um talabarte, achando que é para trabalhar em altura, eu vou proteger meu trabalhador, o cara vai lá e compra talabarte para todo mundo. É comum isso. Eu chego numa empresa, o cara fala, eu falei, como é que tá as soluções de proteção contra quedas? Eu falo, não, tá todo mundo com cinto de talabarte. Aí o cara olha o pictograma do talabarte, tem um absorvedor de energia, que é aquele estojinho, né? Tá lá 4,9 metros de zona livre de queda. E aí, posso utilizar? E o cara tá usando a 2 metros, né? E ele usa 2, a 3, a 4, ele usa qualquer altura, né? E vou ser sincero, também usei. Então, assim, pode ser usado? Vocês mesmos vão responder para mim. Então, vamos lá. A norma, a NR35, determina no item 5, não, acho que no item 4, ela fala o seguinte, que deve ser
levado em consideração na análise preliminar de risco a zona livre de queda. Ou seja, você tem que considerar a zona livre de queda da sua atividade no momento de gerar a solução. Ponto. Isso que a gente faz como prevencionista. A gente faz a análise de risco e elege o equipamento adequado para a condição adequada de trabalho. Ok? Fechou. Mais para frente, a norma também fala, você tem que considerar os equipamentos considerando os limites de uso. Beleza? Partimos desses dois pressupostos. Quando você pega a norma de Talabart, ela deixa claro que você tem que o fabricante tem que determinar a zona livre de queda mínima para você utilizar o equipamento com segurança, em forma de um pictograma. Então vamos entender. Está lá no Talabart 4,9 metros. Se você usar abaixo, você não está respeitando os limites de uso do equipamento. Você está descumprindo com uma determinação do fabricante, consequentemente uma determinação legal. Ponto. O responsável por essa solução passa a ser você. Não adianta você estar usando equipamento a 2 metros de altura, o cara bate no chão, quebra o pé. Você vai responsabilizar quem? O fabricante? Não. Você gerou uma solução inadequada. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de solução. Ah, Daniel, que eu ouço muito também. Ah, no fator 1, o absorvedor não abre. E eu ouço isso numa convicção assustadora. O cara tem a certeza que ele não abre. Gente, abre. Você não sabe o quanto, mas ele abre. E não abre pouco. Né? Eu mostro em algumas apresentações, eu mostro o vídeo da massa descendo muito. E tem que abrir, tá? Porque é o seguinte, com meus equipamentos, eu tenho 100 quilos, certo? Tenho massa vezes a altura vezes a gravidade. Eu tenho uma energia potencial que deve ser dissipada. E a única forma dela dissipar é gerando distância de absorção. Porque energia é força vezes distância. Se eu tenho um 6 kN máximo que pode ser gerado no meu corpo, eu preciso variar a distância para compensar a energia. É uma equação muito elementar, inclusive. Então, a distância tem que variar, ele vai abrir, você não sabe o quanto. Se você não sabe o quanto, fica muito difícil você gerar uma solução adequada. Alguns fabricantes, muito poucos, eles têm uma tabela, a MSA tem uma ferramenta, que você coloca a massa do usuário, o fator de queda, e aí ele te dá a zona livre de queda para você utilizar, independentemente do pictograma. Então, se um cara é mais leve, no fator de queda 1 vai cair menos, mas vai cair, e aí você anexa esse PDF na sua análise de risco e tem a garantia do fabricante. Então, respondendo a pergunta, sendo claro, você não pode exceder os limites de uso do equipamento, certo? Desde que você conheça os limites. Ah, Daniel, o cara tem massa menor, está usando um fator menor, você tem que saber o quanto que você pode usar. E quem vai te dar essa informação é o fabricante. Simples assim. Então, para baixas alturas, Talabart depende da baixa altura. Não pode usar excedendo o limite do pictograma do Talabart. Se eu assim, pudesse dar uma contribuição para os colegas que estão acompanhando, aqui tem especialistas que estão nos assistindo, tem gente que está estudando, no curso de técnico de segurança ou na engenharia de segurança, tem gente que já atua na área, enfim, nós temos vários públicos aqui, né? Mas uma dica que eu daria para vocês, e nas empresas pelas quais eu passei, eu procurei sempre fazer dessa forma, quando eu chegava na empresa, primeira coisa, uma das coisas que eu questionava com relação ao trabalho à altura, né, é se já tinha um levantamento, né, quais são os trabalhos em alturas que são realizados aqui na planta, né. Se não tinha isso, era um dos primeiros trabalhos que nós fazíamos, né, fazer um levantamento dos tipos de trabalho à altura na sua empresa, na sua organização. E isso é muito importante, isso aí, na verdade, é o começo, né, de um grande trabalho, né. Você falar assim, você conseguir adequar a sua empresa para a NR35 não é tão simples assim, né? É um trabalho, às vezes, de formiguinha, né? E após esse levantamento inicial, que inclusive você pode contar com a ajuda de algum especialista, tá? Porque, e aqui fica a dica, né? Faça contatos, né, com fornecedores de equipamentos, tem aqui a MSA, e existem várias outras empresas, né? Mas, enfim, faça contato com o seu fornecedor, né, com a empresa que te atende aí, fala, cara, olha, eu preciso levantar aqui, né, eu já tenho mais ou menos um rascunho aqui das áreas que nós levantamos referente ao trabalho à altura, e agora eu preciso projetar soluções para essas áreas. Então não sai, né, emitindo ordem de compra aí de cinto e Talabart, né, era muito comum a gente fazer isso, eu já fiz isso, pessoal, tá, levanta a mão aqui, né, sem medo, né, enfim, já cometi essas falhas, vamos comprar cinto e Talabart para todo mundo.
tem muitos profissionais que imaginam que é isso, né? Proteção contra a queda, dá o cinto, dá o talo abaixo, né? Então, tendo esse levantamento inicial dessas áreas e dos trabalhos, né, que são realizados em altura, chama um fornecedor, né, chama um fabricante na sua empresa e fala para ele te propor as melhores soluções, ou as soluções para aqueles casos, né? Porque a gente não é, a não ser que você, né, está estudando, é um especialista no assunto de trabalho em altura. Mas fora isso, né, a gente não é um especialista em trabalho em altura. Então chama o cara que é especialista, que ele vai te recomendar aí o melhor equipamento de acordo com o trabalho que vai ser realizado. Aproveitando Próximo, né? o gancho, achei brilhante o que você falou. Pessoal, vocês têm 37 NRs hoje para cuidar, né? É muita Exato. coisa, realmente. Fora toda a dinâmica e mudança que tem. A MSA é uma empresa de desenvolvimento tecnológico. Então, o que a gente propõe é soluções tecnológicas para resolver o problema de vocês. Mas o Júlio está coberto de razão. O problema de vocês não está no produto. Muitas vezes está antes um pouco, que é justamente na geração de solução. Por isso que eu existo, na verdade. E a gente tem um outro especialista, que é o Emanuel Araújo, que é um cara incrível, que ele cuida de um projeto que é justamente esse que você falou, Júlio. Ele vai nas empresas, faz o mapeamento, gera todas as soluções e fala para as pessoas, para as empresas, para aquela atividade você precisa dessa solução, etc. Exato. Isso é muito importante. É isso aí. Esse mapeamento ele é obrigatório pelo NR35. E não só isso, a sistemática de autorização, então não é todo trabalhador que pode subir em qualquer lugar, porque ele tem que ter sido treinado para aquela atividade. Não é o cara que faz trabalho em telhado, o outro no balancinho, que pode fazer tudo. Então isso também é obrigatório pela norma. E depois disso, o resgate. Você precisa ter um plano de ação em resgate para cada atividade. Então, esse é geral, desde a solução de proteção contra quedas, e ele embarca também a solução de resgate para a atividade. Por que a MSA tomou essa iniciativa? Porque não adianta, sem o conhecimento, sem as pessoas saberem o que realmente é preciso, você não consegue comprar o equipamento correto. Então, acabou sendo uma nova divisão aí que está sendo bastante útil, porque a proposta é salvar vidas. Então, é uma proposta que contribui bastante com as empresas clientes e parceiras MSA. Isso é tão interessante, né, Daniel? Assim, já trabalhei, né, com o Daniel mesmo, né, o próprio Daniel, né, já tivemos a honra de recebê-lo ele numa empresa que eu trabalhava e fizemos vários desses levantamentos, né? Inclusive, em algumas situações, ele falava assim, eles deram até sugestões, né, para a gente eliminar o trabalho em altura, porque aí vai de encontro com o que a NR35 prega, né? A NR35 fala, olha, evite ao máximo o trabalho em altura, né? Só sobe se não tiver jeito, né? Então, existem inúmeras situações que você consegue eliminar o trabalho à altura, né? Colocar algum sistema que você evita o trabalho à altura. Então, se a gente parar desse pressuposto, né, a gente entende que isso começa lá na fase de projeto, né, Daniel? Lá quando você está... Se você tiver a chance, né, de trabalhar num projeto da construção de uma empresa, a hora que o projetista colocar uma válvula lá na tubulação, você já fala, opa, né, coloca essa válvula aqui embaixo, eu já coloco um prolongador para que o operador abra essa válvula do chão. Ele não vai precisar nenhuma plataforma elevatória, nenhuma escada, nada disso, enfim. Concepção do projeto. Lá na fase inicial, é o trabalho, né? Seria o trabalho inicial, o trabalho correto, você trabalhar na fase inicial, na fase de projetos, né? Mas não é o que geralmente a gente vê. Geralmente a gente chega na empresa, a empresa já está lá funcionando, e você precisa ir corrigindo esses pequenos problemas. Vamos chamar assim, né, de pequenos problemas, né? Isso que Daniel, você falou, Júlio, muito importante, cara. Só aproveitando também, porque eu sei que vai contribuir com as pessoas. Primeiro, eliminem o trabalho em altura. E isso é muito interessante quando entra um técnico MSA. O técnico MSA, ele está lá para salvar vidas, proteger as pessoas, para contribuir com o cliente a proteger vidas e não enfiar produto em vocês. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a MSA foi eleita aí 3 anos seguidos a empresa mais ética do mundo. E é por isso que eu gosto de trabalhar na MSA. Eu posso chegar no cliente e gerar uma solução que não embarque produto. Que aconteceu. Sim. E você fez. Aconteceu isso. Fez isso. Na Bahia, o cara pediu 5.000 equipamentos. Quando chegou lá, e projeto, quando chegou lá, eu falei, cara, pega o seu ar-condicionado, desce ele, que é a parte de baixo. Baixa o ar-condicionado. Acabou, o cara não comprou nenhum produto MSA, mas
a solução é gerada para proteger pessoas. Eu não posso bypassar uma determinação legal e que faz todo sentido no fundamento de proteger as pessoas. Então, eu elimino a Perfeito. utilidade. Então, quando receber um profissional técnico MSA, ou quando você receber qualquer profissional de qualquer área, você vai sacar quando ele primeiro tentar eliminar o trabalho em altura. E aí você simplesmente elimina o risco. Exatamente. O Wesley comentou que também, né, a automação é uma ótima opção, né? Eu falei aqui do prolongador para o operador acionar a válvula, enfim, abrir ou fechar válvulas, né? Mas é claro que se puder instalar uma automação, não tenha dúvida nenhuma, né? Enfim, evitar o trabalho à altura. Essa é a melhor opção, né? O trabalho à altura é apenas em último caso, né? Isso precisa ficar claro entre os profissionais, né, Daniel? Bem. Vamos lá. Pergunta do Felipe Barbosa, Daniel. O freio 8 ainda pode ser utilizado em trabalho em altura? Não, de jeito nenhum, né? Para trabalho em altura, hoje existem equipamentos mecânicos, né? Então, de acordo, assim, descida por corda. Ou você pode usar o balancim, né? Que é operado aí mais pela construção civil, que tem que atender uma norma específica e justamente está passando por uma nova revisão, ou os equipamentos EN, né? Então, eu acho que a norma, o acesso por corda, né, também faz descida por cordas, e você tem que usar equipamentos, se eu não me engano, eu não lembro o número da EN, mas o anexo 1 da NR35 deixa claro que você tem que usar equipamentos mecânicos de normas estrangeiras, porque infelizmente ainda não tem norma nacional para esses equipamentos. Então você tem que usar equipamentos certificados por normas estrangeiras, não pode mais usar o freio 8. Perfeito. Eu não sei nem se eu digo infelizmente ou felizmente, porque eu já usei muito, há muitos anos atrás, né? Mas hoje eu não uso mais, graças a Deus. O freio 8, eu acho que ele fica muito na mão do operador, né, Daniel? É um vacilo Isso, que ele... Bom, não sou especialista nisso, nunca fiz uma descida por cordas, mas fica muito na mão do trabalhador, né? Sim, como eu vim da área esportiva, né, eu tive a oportunidade de usar esses equipamentos, e assim, são equipamentos que vão muito bem na área esportiva, porque assim, na área esportiva o pessoal fala, né, por que a área esportiva eu uso uma corda e uso duas na área operacional? Então, Sim. é que assim, quando você está trabalhando em altura, o seu foco é uma execução, você pode falhar no método de acesso. Quando você está escalando, você está fazendo uma atividade esportiva, o seu objetivo é o acesso. Então você está totalmente focado no acesso, então sua atenção é maior, sua habilidade é maior para o acesso. Agora, o profissional trabalha à altura não, né? Então ele tem que ter um controle de descida melhor, o equipamento muitas vezes tem os antipânico e tal. Então, As assim, redundâncias, né? exato, o equipamento adequado para a atividade é o melhor dos mundos. Então, não se Perfeito. pode usar equipamentos como freio 8. Para o trabalho, não. Ok. Vamos lá, pergunta da Renata Vieira. Para trabalhar em baixas alturas, pode ser usado o Talabart sem absorvedor de energia? Eu acredito que seja outra pergunta que não queira calar, né, Eduardo? O Daniel. Essa é bastante frequente também, porque, na verdade, quem pergunta isso, eu sou até condescendente, porque por muitos anos a NR35 ela trouxe um item que dizia o seguinte: talabartes com 90 centímetros, até 90 centímetros, que fosse utilizado em fator 1, né, conectado num ponto de ancoragem na mesma altura do peito, ele poderia ser utilizado sem absorvedor de energia. Foram feitos testes provando que a força de impacto num trabalhador poderia chegar a 2.000 quilos, que é o suficiente para triturar a coluna do cara e pôr aí a falência do rim do cara. Os rins em falência, você acaba matando todos os seus órgãos de forma generalizada, então essa pessoa vai vir a morrer por conta disso. Então, com isso, o item foi substituído, e o item que o substituiu é justamente que fala que a força máxima de impacto no trabalhador é 6 km. Então, respondendo essa pergunta, não pode de forma nenhuma utilizar um equipamento Talabart sem absorvedor de energia. Então, essa é a grande importância, porque assim, eu quero que todos entendam, porque às vezes eu chego num cliente, o cara comprou
1000 talabartes sem absorvedor para trabalhar na montagem de andaime em baixas alturas. Tá errado, né? Infelizmente ele vai ter que jogar esses equipamentos fora. Inclusive, tem uma nota da Animaseg pedindo para que os fabricantes parassem de fabricar esse equipamento, e tem agora uma nova nota do Ministério do Trabalho, acho que bem crítica. Não tive a oportunidade de ler, mas eu sei que ela existe, que realmente proíbe a utilização desses equipamentos para trabalho em altura. Então, se eu não me engano, eu não sei se ela permite para restrição de queda ainda, porque antigamente podia, né? Então, você utilizava a retenção de queda, é aquele que minimiza as consequências da queda, você pode cair. Mas existe o talabarte para restrição de queda, que é aquele que limita você de chegar numa borda onde você... Então, a limitação, você pode usar sem absorvedor, porque você não vai cair. Então, eu lembro que podia, não sei qual foi a evolução da norma, não sei se isso ainda pode, mas para retenção de queda sem absorvedor de energia, não pode, independentemente da norma permitir ou não, mas ela não permite, mas independentemente disso, não perca os fundamentos. Se o cara cair numa condição dessa, ele vai morrer. Então ele vai sofrer uma força de impacto que vai ou romper, colapsar a estrutura de ancoragem, porque a força é igual e contrária, 2.000 kg na pessoa e 2.000 kg no ponto de ancoragem. Ou vai romper o ponto de ancoragem ou os órgãos internos do trabalhador. Então, de forma nenhuma, pode utilizar um equipamento como esse. Vamos lá. Pergunta da Patrícia Carvalho. Como definir um projeto de linha de vida? Definir um projeto. Cara, assim, projeto é uma coisa difícil. Uns acham que projeto é desenho. Projeto, por definição, não é um desenho, né? Na verdade, assim, você tem um objetivo e esse caminho para atingir o objetivo seria o projeto, né? Então, você tem um começo, meio e fim. Como definir isso, né? Então, vamos contar uma história, acho que é mais fácil. Então, vamos lá. Eu tenho um trabalhador trabalhando em cima de um caminhão-tanque e se ele cair, ele vai sofrer lesões muito graves, né? Eu costumo dizer que a altura que mais mata está de 3 metros a 6, se eu não me engano. De 3 a 6. Isso é um dado americano. Então, o cara trabalha em cima de um caminhão-tanque, se ele cair, eu costumo dizer que os ossos não se quebram quando a gente cai, eles se desmancham. Lesão permanente, com certeza, se não vira óbito. O que eu preciso? Eu preciso de uma solução de proteção contra quedas. A solução de proteção contra quedas, o sistema de proteção individual contra quedas, que é o SPIQ, que a NR35 traz como terminologia, consiste em 3 elementos básicos, que é o cinturão, o elemento de ligação e o equipamento, o elemento de ligação e o sistema de ancoragem. Então, o sistema de ancoragem, ele tem que resistir aos esforços, a gente entende isso. Então, vamos supor que a nossa solução seja um poste, na própria estrutura, tem uma cobertura, eu vou colocar uma linha de vida lá. Isso é um sistema de ancoragem. Então, primeiro, eu tenho que dimensionar a linha. Quantas pessoas? 2 pessoas. Essa linha tem que ter um absorvedor de energia, um medidor de tensão inicial que controle a zona livre de queda e controle os esforços que vão na estrutura. Então, eu defini que numa situação de queda simultânea, a norma fala que eu tenho que considerar que os profissionais caiam simultaneamente. Se essas pessoas caírem simultaneamente, qual é a carga de reação? 12 kN, 12.200 quilos, 18 kN, 1.800 quilos. Nessa condição, eu tenho que recalcular a estrutura para ver se ela vai resistir a esses esforços. Não adianta eu pegar um projeto de cálculo já da estrutura existente. Não adianta. Eu tenho que recalcular porque o esforço é na horizontal, numa linha horizontal flexível. Então, o sistema foi projetado para cargas verticais. Então, eu tenho que recalcular essa estrutura para essa direção e carga e ver se ela suporta. Se ela suportar, o projeto consiste em recálculo estrutural, certificação do dispositivo de ancoragem, controle da zona livre de queda para que esse profissional não colida contra o chão ou contra uma estrutura que esteja próxima. Então, na minha opinião, o projeto, né, que ainda tem, o pessoal ainda confunde aí essas questões, mas o projeto consiste em toda a solução que não permita o colapso da estrutura ou que o profissional caia ou bata no chão. Boa. Bom, a Marcela Barbosa, ela colocou aqui, falar um pouco, para você, né, falar um pouco sobre a síndrome da suspensão inerte. Esse é um tema, ultimamente ele está saindo pouco, o pessoal pergunta pouco, mas é muito, muito interessante.
que acontece? A síndrome, por exemplo, um profissional caiu, tá lá, e assim, a gente gerou uma solução de proteção contra quedas, ela funcionou, beleza, ok. Por isso o resgate é importante, porque esse cara vai ficar pendurado lá, né? Então, o que acontece é um represamento do fluxo sanguíneo na parte inferior das pernas. Isso é muito grave, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram no YouTube, ou às vezes vocês participaram de um casamento, que o cara fica de pé, o noivo, ou os padrinhos ficam ali de pé muito tempo e o cara desmaia. Ou você pode procurar no YouTube desmaio de festa de noivado, soldado também cai muito. O cara fica de pé, a gravidade se encarrega de levar o sangue dele para as pernas, e aí falta sangue no cérebro, né, oxigênio, ele desmaia. Quando ele desmaia, o corpo horizontaliza, o sangue volta para a região cerebral e ele retoma a consciência e volta e nada acontece. No trabalho em altura acontece a mesma coisa. O cara fica lá, ele cai, a força da gravidade leva e o sangue dele, um represamento no fluxo sanguíneo na parte inferior das pernas, e ele justamente, quando desmaia, ele não cai, né? Ele não horizontaliza. Então o cérebro dele vai ficar muito tempo sem oxigênio e ele vai morrer. Então isso é muito grave, né? Então o pessoal fala, eu preciso daquele cinturão cheio de almofadinha porque vai comprimir a minha femoral aqui e esse vai ser um problema, mas não é nada disso, tá? Então uma pessoa de pé, ela vai ter o problema da síndrome da suspensão, né? Então, por exemplo, não é da suspensão, mas ele vai ter esse problema e, consequentemente, vai virar esse problema que eles chamam agora de trauma ortostático, né? Um exemplo disso, não sei se já ouviram falar da síndrome da terceira classe. Quando o cara viaja de avião, o banco é bem verticalzinho, né? Então, o cara está viajando 12 horas nessa condição, ele dorme, acontece a mesma condição, só que quando ele fica muito tempo, o sangue ele perde oxigênio, cria um pequeno trombo, né? E aí, quando esse cara levanta, vai andar pelos corredores do avião, ele desmaia e cai, e morre. Tem pessoas que morrem. Inclusive, o ano passado, eu vi no jornal uma pessoa que morreu disso, porque tem voos muito longos que isso acontece. Isso não é tão incomum. Então, esse trombo, quando a pessoa começa a andar, ele começa a se movimentar como um êmbolo, encontra uma restrição venosa, acaba impossibilitando o fluxo sanguíneo e essa pessoa acaba morrendo. Por que isso não acontece quando a gente anda? Nossa batata da perna, né, aqui o gastrocnêmio, quando você anda, a compressão muscular, isso aqui é como se fosse um segundo coração. A compressão muscular ajuda o retorno do fluxo sanguíneo. E por isso que a gente não tem esse represamento. Quando você está na suspenso, isso não acontece, né? Então você não tem. Por isso que existe uma fita de suspensão, a MSA tem, inclusive, outros fabricantes têm, que você saca ela muito interessante. Coloca, e aí você, na verdade, você acha que você está aliviando a femoral, mas na verdade não, você está trabalhando o seu músculo da panturrilha para poder ajudar o seu fluxo. Então não é aliviar a dor das coxas que está te ajudando, não é a compressão que está te ajudando. O que está te ajudando, na verdade, é o trabalho muscular na parte inferior das pernas. E com isso você tem uma sobrevida um pouco maior. Se o cara desmaiou, teve um mal súbito e caiu, resgate. E tem que ser rápido, né? Então, por isso que toda atividade à altura tem que ter um plano de ação e resgate muito funcional e eu recomendo simulados para todas as atividades. Então, primeiro, tem que proteger o trabalhador para que ele não caia. Se protegeu, beleza, o sistema de proteção individual contra quedas cumpriu com a sua função. Se isso aconteceu, eu preciso ter um plano de ação e resgate rápido para tirar esse cara de lá. É isso aí. Às vezes a gente é bitolado ali para pensar só na solução da proteção, né, Daniel? Mas caso ela realmente ela entre em ação, ou seja, ela protege o trabalhador, e como que vai ser feito esse resgate, né? Às vezes os profissionais esquecem disso, né? Isso é muito importante. E esse sistema, né, como é que chama mesmo, Daniel? É o sistema que fica atrás do tela baixa, que você puxa, e você encaixa o pé ali, e você consegue, tipo, sentar no cinto de segurança, né? Como que chama? A fita de suspensão. Fita de suspensão, né? Muito interessante isso aí, pessoal, é muito interessante mesmo. É claro que, para isso,
né, para o profissional utilizar isso, ele não pode desmaiar, é claro, né? Precisa estar acordado e treinado, né? Porque no momento de nervosismo ali, o cara pode se atrapalhar um pouco, né? É muito interessante isso aí. Bacana, show de bola. É aquele negócio, a gente tem que trabalhar para que não tenha um acidente, né? Evitar o trabalho à altura. Não tem como evitar, beleza, proteger o trabalhador. E quando você parte para essa opção de proteger o trabalhador, você já tem que pensar no resgate, porque senão, se a gente não pensar no resgate, né, pode ser que o trabalhador venha a óbito da mesma forma, ele não vai morrer pela queda, né, Daniel? Pela queda em si, né? Ele não vai cair no chão, ele vai ser protegido, mas às vezes o resgate pode demorar e ele pode vir a óbito, né? Exatamente. Então, todo o esforço, todo o investimento não valeu. Às vezes se fez um investimento de uma linha de vida que custou milhares de reais e o cara morreu por conta de um trauma ortostático, por uma demora do resgate. E assim, Exatamente. não necessariamente o resgate é complexo. Existem métodos e formas de resgate super simples. Tudo depende da atividade, né? Então, existem Perfeito. atividades simples que requerem um resgate complexo e existe atividade complexa que requer um resgate simples. Tem que saber gerar a solução adequada. Sempre, quanto mais simples, melhor. Esse é o conceito básico do resgate. Então, assim, trabalhar adequadamente em cada situação da atividade e promover uma solução adequada de resgate. E, gente, simular, treinem, testem. Isso, importante. Pergunta do Alexandro. Daniel, existe alguma circunstância que no trabalho em altura, ancoragem, pode ser realizado sem projeto e sem recolhimento de RT? Então, na minha opinião, não. Mas aí eu digo que é só minha opinião mesmo. Porque, assim, a NR35 ela traz três possibilidades de ancoragem, né? De sistemas de ancoragem. Que pode ser ancorado diretamente na estrutura, pode ser ancorado no dispositivo de ancoragem ou na ancoragem estrutural, certo? Então, no que consiste isso aí? Dispositivo de ancoragem é o que a MSA comercializa, que muitos fabricantes comercializam. Tem que atender NBR 16325. Então, pensando no dispositivo. Dispositivo de ancoragem é aquele olhar de ancoragem, é um tripé, fita de ancoragem, uma linha de vida horizontal flexível, um trilho. Isso são dispositivos de ancoragem que são testados e certificados por alguns testes. Existem algumas normas estrangeiras que certificam produtos. No Brasil, tem a NBR 16325, pode estar em conformidade com essa norma. Então, é um produto certificado. Só que esse produto, ele não está no espaço suspenso. Ele está fixado em uma estrutura. Essa estrutura tem que resistir aos esforços. Então, quem é o único profissional que consegue avaliar se essa estrutura vai resistir aos esforços? É um profissional legalmente habilitado. Então, o profissional legalmente habilitado, ele tem que avaliar, consequentemente, se ele está se responsabilizando, ele tem um CREA e vai gerar uma RT. Essa é a natureza das coisas. Entretanto, existem ancoragens estruturais que você fixa na estrutura. Da mesma forma, você precisa também de um profissional legalmente habilitado que vai projetar, né, essa ligação, essas reações, cisalhamento do concreto, da solda, também vai ser um profissional legalmente habilitado e vai emitir, logicamente, uma RT em relação a esse projeto. Só que Perfeito. você tem também a ancoragem diretamente na estrutura. O que consiste uma ancoragem diretamente na estrutura? Eu pegar meu talabarte e conectar no degrau de uma escada. Eu pegar meu mini retrátil e conectar num andaime, em qualquer coisa. Estou ancorando numa estrutura que já está lá existente, beleza. A norma deixa claro que, independentemente de qual seja, ele tem que resistir aos esforços, certo? Então, vamos supor, vou dar um exemplo mais corriqueiro, todo mundo tem uma escada marinheiro na sua empresa. Então, vou usar isso como exemplo. Então, eu peguei meu elemento de ligação, pode ser um mini retrátil, um talabarte, conectei no degrau. O degrau tem que resistir ao esforço. O esforço do talabarte, se ele tiver absorvedor de energia, que é obrigatório, vai gerar uma força de reação em min de 6 kN, que a norma obriga. Então, o talabarte é setado para não gerar uma carga de impacto maior que 6 kN. A carga é igual ao contrário no ponto, 6 kN. Essa ancoragem é diretamente na estrutura. Tem que resistir. Um profissional legalmente habilitado vai ter que garantir isso. Ele vai recalcular, ele vai projetar. A norma não impede uma RT.
Só que eu não conheço um profissional legalmente habilitado que se responsabiliza sem gerar uma RT. Porque o Na CREA verdade, o próprio CREA, é a exigência do próprio CREA, né? Qualquer trabalho feito por um profissional legalmente habilitado e um engenheiro precisa emitir a anotação, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra no CREA de Minas, inclusive, e eu falei justamente isso. Na minha opinião, precisa. E aí um dos presidentes falou, então reconstrua, que não é só sua opinião, é obrigatório. E aí falou toda a lei que obrigava e tal. Eu falei, não, tudo bem, era a minha opinião, agora realmente precisa. Mas, Tá assim, certo. não obriga, ela não traz essa obrigatoriedade, mas, consequentemente, se tem um profissional legalmente habilitado recalculando essa estrutura e garantindo isso, ele, consequentemente, vai gerar uma anotação de Beleza. responsabilidade. Beleza, Daniel, vamos lá que tem muitas perguntas. Ó, pergunta do Marcos. Em tripé em espaço confinado, sistemas de polias 4x1 ou guincho próprio do tripé? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Repete para mim. Em tripé para espaço confinado. Acho que ele está querendo saber qual o melhor sistema a ser utilizado, né? Se é o sistema 4x1 ou o guincho próprio do tripé. Depende, né? Então, por exemplo, se você vai descer um espaço confinado, eu já fiz acesso a espaço confinado de 40 metros. Um sistema de bloco de polia, se ele gira o atrito que vai gerar entre as cordas, vai dificultar muito o trabalho. Eu desci com bloco de polias nessa época e foi horrível, né? Foi uma porcaria, deu mais trabalho do que gerou soluções, então eu não recomendo. O guincho foi melhor, foi o que eu troquei, né? A gente trocou por um guincho e a solução foi muito mais rápida, porque era um trabalho bastante demorado. Então tudo depende. Eu prefiro equipamentos mecânicos hoje, né? Mas sempre eu tenho um sistema de resgate que atende a Z359.4 americana, que é a única norma que rege isso. Eu tenho um equipamento desse sempre à mão, porque pode falhar, o meu resgatista se precisou, vai tá utilizar... ali, né? Exatamente. Mas eu particularmente Boa. gosto de guincho. Pergunta do Atila: é obrigatório o certificado de instrutor de trabalho em altura para ministrar o treinamento de NR35? Nossa, essa é bem Essa assustadora. pergunta... Na verdade, não existe nem treinamento, não deveria existir nem treinamento para instrutor, né? Então, E tem muita certificado para gente que acaba vendendo, né? Desculpa te interromper aí, já vi muita gente anunciando esse tipo de treinamento, né, Daniel? E o pessoal toma esse treinamento e sai dando treinamento, aquele multiplicador que sai dando treinamento para treinadores. O cara nunca Então, fez um trabalho à altura, ele se torna instrutor de trabalho à altura, né? é assustador. Então, não É a é questão da obrigatório. proficiência, né? É o Átila, né? Então, Átila, é o Átila, seguinte. Você não precisa ter certificado porque não deveria existir treinamento para instrutor, né? O instrutor, segundo a NR35, precisa ter proficiência, né? Você vai ler aí na etimologia da palavra, né? Entendendo o que ela quer dizer, é que você tem que ter trabalhado, né? Ter experiência de fato e vinculado à ciência. Você tem que conhecer os conceitos, reações e relacionado à proteção contra quedas. Ah, Daniel, mas como você comprova isso? Cara, faz muitos anos que eu não dou treinamento de NR35, mas até hoje, em alguns problemas de empresas aí que eu já dei treinamento, eles me pedem meu currículo hoje. Então o cara tá porque em São Paulo, o auditor não pega mais o certificado do profissional que foi treinado. Ele pede o currículo do instrutor, evidência fotográfica do treinamento prático, ele pede carga horária, conteúdo programático. Então, existe uma série de exigências, inclusive o currículo do instrutor. Ah, Daniel, mas qualquer um pode gerar um currículo mentiroso. Tudo bem, pode. Mas ele está se responsabilizando. Se houver algum problema, a perícia vai a fundo nisso e vai pegar esse gap, né? Então, ele tem que ter proficiência, tem que estar vinculado à profissão dele. Existem alguns amigos, e foi até uma recomendação de um auditor amigo, que ele disse o seguinte: existe uma empresa, acho que no Rio Grande do Sul, que ela valida o seu currículo. Ele pega o seu currículo, ele vai ligar nas empresas que você trabalhou e vai certificar. Não sei se ele certifica, mas ele valida que tudo aquilo é fiel. E aí você tem isso como comprovar sua profissão. Pergunta do Marcos: eu gostaria de saber sobre as problemáticas em utilizar EPI de marcas diferentes, como isso funciona na prática.
Então vamos lá, né? Na prática simplesmente não funciona, né? Eu tenho um exemplo muito legal. Eu tenho um cliente que tem, sei lá, trava-quedas MSA, né? Esse é o nosso cliente. Tem Certo. 8 linhas, ele tem 8 linhas, 16 trava-quedas MSA. Aí chega um caminhoneiro com um cinto qualquer, porque é o cinto dele, é o EPI dele, e vai utilizar no elemento de ligação da MSA. Pode fazer isso? Infelizmente, por questões normativas, não. Né? Então, se você for ver a RAC 388, ela deixa claro que ambos devem ser da mesma marca. Existe um Exato. vínculo no CA, que você tem que vincular o cinturão ao elemento de ligação. Tem a necessidade? Lógico que não. A única relação de compatibilidade que deve existir é do conector com o olhar do cinturão. Existem aí alguns cuidados que tem que ter ao eleger, mas, gente, o sistema vai funcionar. Então, é uma questão mais normativa, Uhum. tanto que só no Brasil existe essa restrição. No Brasil não existe, lá você pode usar um cinto MDA com elemento de ligação de outra marca, sem problema nenhum. O CETEM, né, que é um comitê técnico da Animaseg, está trabalhando num documento para justamente propor ao Ministério da Economia hoje a retirada dessa obrigatoriedade de usar da mesma marca. Isso só atrapalha, realmente não vai ter uma compatibilidade, não vai ter um problema de compatibilidade que vai expor o profissional em risco, e aí a gente está trabalhando nesse documento para provar tecnicamente que isso não faz sentido. Agora, o muito cuidado. Uma coisa é o cinturão, talabarte, trava-quedas retrátil. Em relação à linha de vida vertical e o trava-quedas, esses são testados em conjunto. Né? Então, essa compatibilidade é importante existir. Agora, em Uhum. relação ao cinturão e talabarte, não. O pessoal costuma dizer que sim, porque eles são testados em conjunto. Então, para deixar claro para todos vocês, eles não são testados em conjunto, tá? Então, Júlio, mais um minutinho, cara, que eu acho importante esse conceito, que as pessoas se Tá. confundem muito, né? Tranquilo. Por exemplo, eu posso usar um capacete da MSA, um abafador de outra marca? Lógico que não. Porque se ele for acoplado ao capacete, não posso. Por quê? Porque eles são equipamentos conjugados testados em conjunto. Então, se eu tenho um capacete maior, o abafador pode ter distância, então eu não tenho a Uhum. garantia de efetividade. Então, capacete MSA, abafador de outra marca? Não pode, porque são testados em conjunto. Cinturão MSA e talabarte de outra marca? Pode, porque não são testados em conjunto. A relação entre eles não é um equipamento conjugado, é um conjunto de equipamentos que gera uma solução para um risco. Então aqui é um risco, né, auditivo, outro é um risco de acidente mecânico. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente e vice-versa. Né? Então, cinturão, elemento de ligação, ambos sendo de marcas diferentes, não vão alterar a funcionalidade, a efetividade do equipamento. Então, consequentemente, não precisam ser da mesma marca. Ok. Pergunta do Marcos André, grande Marcos. Postaria 11.347/2020. No item 2.10.3, o talabarte deverá ser dotado de absorvedor de energia integrado, ensaiado através da NBR 14629. Só poderá ser fabricado e utilizado o talabarte com absorvedor? Você até comentou agora há pouco aí, né, Daniel, sobre isso. Sim, na verdade, existe uma norma para talabarte, existe uma norma para absorvedor, né? E Ah, aí existem, eu não me lembro se é a 1462, eu não lembro o número da norma. E tem a norma para talabarte de restrição e posicionamento. Então, tá. talabartes de restrição e posicionamento não precisam utilizar absorvedores de energia, porque é para restrição e posicionamento. Ele não foi fabricado ou projetado para reter quedas, ok? O talabarte, o teste de talabarte, ele exige alguns testes dinâmicos, etc. E tem o teste de absorvedor de energia. Quando o talabarte é dotado de absorvedor de energia, aí sim ele vai ser fabricado em conjunto. O que esse item quer dizer é que quando ele for dotado de absorvedor, ele tiver um absorvedor de energia, ele tem que ser testado em conjunto com o absorvedor e garantir a performance de 6 km. Então, eu posso testar o absorvedor isoladamente, mas se eu vou usar ele dentro de um Tá. talabarte, tem que ser integrado. É isso. Perfeito.
Outra pergunta do Marco: se usado o talabarte sem absorvedor, atracado acima da cabeça, próximo do fator de queda zero, para toda atividade, seria eficaz? Não, na verdade seria eficaz assim. O que é um fator zero? O cara conectado lá no topo, né? Quase Uhum. zero. Isso é quase um posicionamento e restrição, porque se o meu talabarte está no teto, esticado, eu não vou cair, né? Se você parar para pensar, Não tem queda. você está restringindo a queda. Se você tirar o pé do chão, você vai descer o quê? 2 centímetros. Então, é restrição e posicionamento. Deixou de ser retenção de queda, a princípio. Só que não é eficaz para atividade. Quem trabalhou em altura sabe, porque eu estou aqui, conectado no peito. Você Uma ferramenta precisa caiu do baixar fim um da... pouco. Não, minha ferramenta caiu no chão, eu já não pego. Né? É. Então, assim, não é muito possível você trabalhar numa situação dessa. Existem situações que dá? Sim. Por exemplo, eu já coloquei uma linha de vida bem mais alta, assim, quase uns 2,30 m. E o cara pegava o talabarte e pá. O talabarte tinha absorvedor de energia, mas o fator está quase zero. Ele corria 260 metros nessa condição, que era uma ponte rolante. O fator está quase zero. Assim, o problema é que quando ele tinha que fazer a manutenção na ponte, ele tinha que sacar talabarte duplo, né? Ele sacava e conectava num outro ponto de ancoragem da ponte. E aí ele entrava no fator 1. Ou seja, em algum momento ele vai diminuir o fator. E se ele chegar no fator 1, se ele cair, ele vai sofrer um impacto que pode chegar a 2.000 quilos. E ele vai sofrer. Então, assim, vai funcionar para controle da força de impacto? Vai. Mas vai funcionar para atividade? Não vai. E a norma deixa claro que é proibido, né? Talabarte sem absorvedores para retenção de queda. Então, tanto por Exato. É questões normativo. físicas e operacionais, não seria possível. É isso aí. Pergunta do meu amigo Hernandes Chaves: pode falar sobre o profissional legalmente habilitado? Posso sim, é uma grande polêmica, né? Então, de acordo com a norma, o profissional legalmente habilitado é aquele profissional que ele está vinculado a um conselho de classe, né? Que a gente consequentemente leva aí o profissional engenheiro, mas tem técnicos também que estão vinculados ao CREA, etc. E é uma grande discussão, porque assim, tudo bem, profissional legalmente habilitado, mas um engenheiro agrônomo pode calcular uma estrutura, um engenheiro ambiental? Cara, Exatamente. aí é só minha opinião. Ó, Na minha Daniel, opinião, essa é simples de responder. Eu também sou engenheiro ambiental e às vezes o supervisor, o pessoal, né, da empresa, né, vinha para mim e falou: Júlio, a gente precisa projetar ali um sistema para o pessoal fazer um trabalho em altura, né? Você é engenheiro, né? Eu falei: sou engenheiro. Você pode fazer? Não, não posso. Eu não entendo desse assunto, né? Eu sou engenheiro pois é. ambiental, né? E mesmo assim, mesmo que você que está nos ouvindo aqui, mesmo você for às vezes um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, né? Um engenheiro mecânico geralmente é o profissional mais cotado para esse tipo de trabalho, né, Daniel? Me corrija se eu estiver falando bobeira, né? Mas, às vezes, mesmo em engenharia civil, não é porque o cara é engenheiro civil que ele é especializado em proteção, em fazer um projeto de um sistema de proteção contra quedas. Né? Exatamente. Na minha opinião, tá? Aí, por conhecer a carga horária e algumas responsabilidades. Civil, naval, aeronáutico e mecânico, para calcular Uhum. sistema. Posso adiantar que mesmo desses profissionais já vi memoriais de cálculos horríveis, com erros elementares que eu não cometeria no ensino médio. Né? Eu vejo o Pois cara é. projetando vida para pessoas de 100 quilos, eu vejo o cara usando massa vezes aceleração, vezes massa aceleração da gravidade, vezes altura, gerando unidades em kilonewton, o cara esquece que tem uma energia aí, é uma loucura, falhas básicas Tem ainda. que. E outra, né? Tem que Eu acho assim, ó, o profissional de segurança que está nos ouvindo, né? Se você não tem essa competência, não sabe, não é vergonha nenhuma falar que não sabe. E eu quantas vezes eu falo, gente, eu sou engenheiro, mas eu não sei projetar isso. Não sou especializado nisso, né? Se você fala para me esticar um cabo de aço aqui, eu já não sei fazer, né? Então, tipo assim, cuidado para não colocar o de vocês na reta. Por que eu falava isso? De fato, eu não sabia, né? Mas, acima de tudo, é minha responsabilidade também, porque a partir do momento que eu falo, não, pode usar, eu estou autorizando um serviço, né? Então, muito cuidado quanto a isso. É fácil? Não, não é fácil, né, gente? A gente sabe que fazer adequação, como eu disse lá atrás, né? Adequar uma empresa NR35, NR33, etc., não é fácil, é um trabalho, né, de formiguinha, né?
mas fiquem atentos quanto a isso. Cuidado para não colocar o de vocês na reta, né? É isso. A Vamos lá. RT não retém queda. A RT não salva vidas. Então, na minha opinião, quem tem conhecimento para gerar soluções, gerar um recálculo estrutural ou projetar algo para um sistema desse, só esses três. Aí é só minha opinião, mas eu sei que tem uma liga aí. Eu já vi RT de engenheiro químico para linha de vida, onde o cara dava resistência em ohms, né? Uma resistência elétrica de um sistema trilha de tensão de queda. Maluco. Cuidado, né? Cuidado, Eu falei, cara, mas como assim? Ele falou, essa RT de solução aí para retenção de queda. Eu falei, uma loucura. Deus. Então, um profissional igualmente habilitado não necessariamente vai projetar de forma correta. Você tem que tomar cuidado ao eleger esse profissional para fazer a solução. Pergunta aqui do Rafael, ele mandou no Instagram. Pedir orientação de especialista em NR35 para tomar decisão pode gerar mais custos para a empresa? Se você me permite até responder essa, Daniel, talvez pode ter sido pelo exemplo que você tem lá no início, né? Se chamar um especialista em NR35, se isso pode trazer custos para a empresa. Olha só, Rafael, o que eu fiz, tá? Eu vou te responder o que eu fiz e talvez isso sirva de exemplo para você. Existem várias respostas para essa pergunta, né? A primeira resposta, talvez mais simples, aí sim, pode gerar custos, mas o que eu fiz não gerou custos a mais, tá? Nós fizemos um levantamento das atividades, né, que nós tínhamos na planta, que envolvia o trabalho em altura. Algumas atividades já tinham lá os seus sistemas e outras atividades nós não tínhamos os sistemas de proteção. Então, entramos em contato, no caso foi na oportunidade que eu conheci o Daniel, entramos em contato, né, com o Daniel através da Ana, né, que atende a região, Ana Carolina. Um grande abraço, inclusive, para ela, se ela estiver ouvindo, né, uma grande parceira aí. E aí a gente fez exatamente, e às vezes a palavra é essa, né, parceria, né, Daniel, porque eu falei, MSA, é o seguinte, eu tenho aqui um levantamento dos trabalhos, né, em altura que eu tenho na minha planta, só que eu não sei quais são os sistemas corretos a serem utilizados. Vocês podem me ajudar? Posso. Então eles encaminharam um técnico, né, algumas pessoas para a nossa planta, e isso não teve um custo sequer para a nossa empresa, tá? Fizeram todo o levantamento dos, né, dos sistemas necessários para cada situação, e aí depois disso nós fomos fazer as propostas comerciais, tá? E não só com a empresa MSA, a MSA sabe disso, inclusive, né? Padrão da empresa, a empresa exigia no mínimo 3 orçamentos, né? A gente tinha que ter outras empresas participando também. Só que é o seguinte, se você chamar, você pode até chamar 3 empresas para a parte técnica, né? Para te apresentar a melhor solução. Só que cada empresa, né? MSA, 3M, enfim, inúmeras, né, do mercado, cada uma tem um seu sistema, tem um seu projeto, né? Então cada uma vai orientar aquele sistema que ela trabalha, tá? Então cada uma acaba tendo sua particularidade diferente. Então a minha dica é essa: chama um cara aqui, que né, uma empresa, né, um fornecedor que vai conseguir. Olha, aqui você precisa de um sistema assim, ali você já precisa de um sistema assado. Quer dizer, não é uma receita, né, Daniel? Não é que todo sistema vai servir para qualquer local da sua empresa, não. Tanto é que na empresa lá nós fizemos vários sistemas de proteção para telhado, né, Daniel? E eram diferentes os sistemas, porque a telha era diferente, então a estrutura do ambiente era diferente, né? Então cada situação requer uma tecnologia diferente. E aí sim, depois na hora de você fazer a proposta comercial, você precisa acionar outras empresas, até mesmo para você ter parâmetros para depois decidir em qual empresa que você vai contratar. Acho que eu respondi. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui da Yara. Quer comentar alguma coisa a respeito disso, Daniel? Não, tranquilo, bem isso. A MSA tem uma cultura também bastante legal. Só assim, às vezes a empresa solicita uma visita técnica, o técnico vai e faz, por exemplo, custa 40 mil reais o levantamento de uma planta gigantesca. Aí, beleza, custou 40 mil reais, o cara gera soluções. Você comprando as soluções da MSA, eles descontam esses 40 mil reais de tudo que você está comprando. Então, ela se torna gratuita no final. Também existem métodos. Pergunta da Yara, ainda fiquei com dúvida em trabalhos abaixo de 4,90 metros. Pode-se utilizar o talabaixo com absorvedor de energia? Assim, de acordo com a NR35, você tem que avaliar a zona livre de queda. Se no seu talabar de pictograma tiver 4,9 metros, não pode.
Ah, Daniel, mas eu estou Perfeito. trabalhando com um profissional mais leve no fator um. Vai ter menos abertura do absorvedor de energia. Lógico, questões físicas elementares. Vai ter menos. Só que você sabe o quanto menos ele vai abrir? Não. Se você não sabe, você está assumindo risco. Se você colocar o seu trabalhador nessa condição. A MSA tem uma ferramenta onde você coloca a massa do profissional, a altura de queda livre, e ele vai te dar a zona livre de queda adequada. E aí você pode gerar a solução. Então, se você gerar uma solução sem saber qual é a zona livre de queda, você está expondo o seu profissional a um possível risco. Então, não pode, de forma nenhuma. Pergunta do Paulo de Castro: como resolver esta situação do fator de queda e zona livre de queda, quando na atividade o colaborador precisa se movimentar e com isso pode variar o fator de queda e a zona livre de queda? Tá. Então, existem alguns equipamentos, né? Então, por exemplo, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas o cara vai subir uma escada, né? O cara vai subir com um talabarte. Uhum. Ele vai estar protegido depois dos 4,9 metros. Ponto. Ah, mas ele está mantendo o fator de queda 1. Tudo bem. Dependendo da massa dele, o fator de queda, o absorvedor vai abrir menos. A gente não sabe o quanto. Inclusive, uma amiga minha, a Dayana, fez uma pós-graduação na USP de higienista e foi justamente esse o trabalho que ela fez. As variações de abertura de absorvedores em relação aos fatores de queda e carga e massa dos trabalhadores. É variável. Show. Então, o cara subiu, ele já está exposto, ele vai estar protegido lá em cima. Se ele cair antes, ele vai bater no chão e ele vai se machucar. Como controlar isso? Existem equipamentos para isso. Por exemplo, mini retráteis, são mini equipamentos retráteis que você pode subindo, ele controla muito bem a distância de queda livre e, consequentemente, a zona livre de queda. Linhas de vida na escada. Uma solução que o pessoal está usando muito é trava-quedas retrátil no topo da escada. Então, o cara puxa uma cordinha, conecta no peito e sobe ancorado pelo trava-queda. Se ele cai, retém a queda muito rápido e controla a zona livre de queda. Então, são soluções que existem, né? Então, eu estou trabalhando numa solução que é para montagem de andaime, onde o cara usa mini retráteis no início da montagem e coloca trava-quedas maiores a cada 6, 7 metros para o pessoal subir. Então, Uhum. existem outras soluções que você precisa utilizar nessas situações de baixas alturas. Perfeito. Uma pergunta da Helenilda: qual a solução para reparos em telhados quando não se tem local para os pontos de ancoragem? Então, essa é uma pergunta muito. Helenilda, você está de Helenilda. parabéns. Essa pergunta eu ouço muito quando, porque assim, a MSA tem sistemas de linhas de vida, e você vai colocar essa linha de vida onde não tem. Tudo bem, mas Uhum. como é que você vai colocar? Você tem que subir lá para colocar, né? Por isso existe o profissional qualificado, né? Muito bem treinado, muitas vezes alpinistas industriais, para fazer essa atividade. Então ele vai criar suas próprias ancoragens temporárias. Só que é um profissional caro e tem que ter muito conhecimento. Então, por exemplo, eu, quando alpinista, eu fazia instalações de sistemas de linhas de vida. Então, eu tinha que subir e fazer minhas próprias ancoragens. Então, existem métodos de linhas temporárias, né? A MSA, inclusive, vende esse tipo de equipamento. Só que esse equipamento gera esforços na estrutura no momento da retenção de queda. Se eu cair, a estrutura vai ser submetida, porque ele está fixado numa estrutura. Muitas vezes eu tive que Uhum. abrir os telhados para colocar as estruturas lá, colocar as slingas da linha temporária na estrutura. Só que eu tenho que recalcular essa estrutura. Então, por exemplo, a linha temporária da MSA, ela gera de reação em uma queda simultânea 1.100 quilos. Eu vou ancorar logo consequentemente, eu vou ancorar essa linha numa estrutura. Eu tenho que recalcular a estrutura para ver se ela vai resistir a esses esforços. Lógico que eu tenho que fazer isso. Então, conosco tinha um profissional legalmente habilitado, simulava em SolidWorks, que é um software de cálculo, avaliava a estrutura, a gente inspecionava, ancorava e fazia os acessos para instalar as linhas. Então, tem Boa. empresas que adotam esse acesso por corda para todos. Eu, quando alpinista, eu trabalhava dentro de uma grande empresa como terceiro, meu trabalho era esse. Tinha uma manutenção, eles não tinham linha de vida, chamava a gente. Só que isso era muito Uhum. caro, né? São profissionais aí bastante gabaritados, que tem um custo elevado para você, para qualquer manutenção, precisar dos caras. Agora, quando você tem uma linha de vida pré-estabelecida, um profissional NR35 faria essa atividade
com muita tranquilidade e facilidade. Boa. Daniel, como é que está o tempo aí? Conseguimos responder mais algumas perguntas? Eu posso ficar aqui para sempre, cara. Eu adoro o que eu estou fazendo. No meu trabalho tem coisa que eu gosto de fazer e coisa que eu não gosto de fazer, como todo trabalho. Hoje eu estou fazendo uma coisa que eu adoro. Inclusive, Então, eu estou de férias, né? coisa boa, hein? Ei, de Férias. férias e tá aí participando do Domingão da Prevenção. É bom demais, cara. Show de Daqui a pouco bola. as Vamos lá, crianças pergunta. podem ir no meu quarto aqui fazer uma bagunça, mas só não se incomoda com a bagunça. Acontece, relaxa. Pergunta do Moacir, grande Moacir. Daniel, o que pode ser usado em alturas menores que 4,90 m? Você percebe que o pessoal, assim, ó, já teve, né, umas 4 pessoas já perguntaram, né, mas estão muito preocupadas com essa questão dos 4,90 m, né, Daniel? E a gente teve essa situação lá também, né, onde eu trabalhava, limpeza de ar-condicionado, ajuste de câmeras, né, enfim, geralmente é abaixo disso, né, é um problema, né, mas existem soluções, né, o próprio, o mini retrátil lá é uma ótima solução para isso, né. Sim, já gerei soluções do tipo, o ar-condicionado tem um olhar de ancoragem ao lado dele, você vem com uma vara de manobra, coloca um trava-quedas retrátil e sobe conectado com trava-quedas retrátil, protegido ali a 3,5 metros. Ah, Daniel, minha atividade é 4 metros e 10. O seu talabarte da MSA é 4,9. Só que o cara trabalha em fator 1 e tem 80 quilos. Eu limitei a trabalho 80 quilos. Aí você pode fazer a limitação, porque o controle da zona livre de queda. Você está limitando o equipamento. Você vai pegar a ferramenta MSA, colocar 80 quilos, fator de queda 1. Qual é a zona livre de queda? Sei lá, 3,9. 4,1 vai passar. Você imprime, anexa na sua análise de risco, você está amparado pela performance do equipamento, garantido pelo fabricante. Ah, posso instalar um trava-quedas lá disponível já para subir? É uma solução. Uma linha de vida vertical é uma outra solução. Proteger com guarda-corpo também, não permitir que ele caia. Existem inúmeras soluções aí. O mais difícil, na minha opinião, a gente está resolvendo, que é o montador de andaime, né? O montador de andaime parte do chão montando. O talabarte, ele tem. O mini retrátil, ele tem aí um controle muito adequado da zona livre de queda. Então, muitos profissionais, empresas americanas, clientes da MSA, eles estão simplesmente tirando o talabarte do jogo usando só mini retrátil. Né? Então, esse já é um conceito muito comum nos Estados Unidos, na Europa está crescendo fortemente e aqui no Brasil está gerando essa tendência. Então, talabarte eu adoro talabarte, uso ele muito bem, só não uso ele para baixas alturas porque ele tem essa limitação. Então, para baixas alturas eu uso o mini retrátil, outras soluções. Para alturas maiores eu continuo usando o talabarte porque é um equipamento que eu gosto, tem uma versatilidade legal e é leve. O mini retrátil é um pouco mais pesado. Uhum. Então, dependendo da atividade, eu utilizo o equipamento. Eu sou operacional, né? Vim de campo, continuo ainda em muitas dessas atividades, faço muitos levantamentos, né? Então, estou em altura Isso ajuda sempre. muito, né? Exato. Então, assim, eu tenho minhas preferências, mas em baixas alturas, talabarte, infelizmente, ele não vai funcionar. Boa. Pergunta do Carlos Alberto. Além de técnico de segurança, sou eletricista. Às vezes subo em poste. Eu uso o cinto de segurança paraquedista e o talabarte que me prende ao poste. Preciso usar um outro tipo de talabarte? O talabarte, aí depende, né? Então, por exemplo, quando você está no poste, você muitas vezes usa o talabarte de posicionamento. Você precisa de um Aquele talabarte que que envolve o é. poste, né? Exatamente. Então, se você estiver usando o talabarte de posicionamento, aquilo não é para retenção de queda e pode falhar. Uhum. Inclusive, um dos acidentes fatais, o único acidente fatal que eu presenciei na minha vida foi por conta de um equipamento como esse. O cara caiu de 30 metros, eu estava nessa operação, foi assustador, foi de uma outra empresa terceira, estava fazendo a instalação de uma antena nessas torres de telecomunicação, 3.8, ela é gigante. Um dos técnicos, ele estava com o talabarte de posicionamento, o gancho estava travando aberto, né? Então ele estava só com esse posicionador, se posicionou. Aí tem uma barra que chama azimuth, que é onde a gente direciona a antena para conversar com a outra torre. Nesse Tá. momento, ele tirou o peso dele, o gancho estava aberto, ele saiu do olhar, ele reposicionou, né, em relação à direção do azimuth. Quando ele voltou,
sistema tinha saído do olhar, ele caiu. Então, assim, é por esse motivo que a norma obriga que você tenha um sistema de posicionamento e também o de retenção de queda, porque o risco de queda existe. Então, você precisa Perfeito. sim de um talabar de retenção de queda, mesmo usando um talabar de posicionamento, nesse caso. Pergunta do Alex Marques. Essa aqui você vai adorar, viu, Daniel? Escadas tipo marinheiro. Se tiver linha de vida vertical, dispensa o uso da instalação dos arcos de proteção da escada? Explica para a turma aí o que é aquele arco lá. Gente, assim, primeiro que se tiver o arco, aquele arco, aquela gaiola, ela não é sistema de proteção contra queda. Não protege, exato. Ela só vai te atrapalhar, não serve para nada. Então, só para vocês entenderem, né? Uma escada marinheiro tem o arco, né? Tem aquele arquinho e tal. Para que eles servem? Cada marinheiro vem da área portuária, o pessoal subia os navios, tinha cargas sendo içadas nas proximidades e essa carga acabava matando as pessoas. Então aquela gaiola, ela tem a função de proteger o trabalhador contra um esmagamento de um içamento de carga. Então aquilo não tem função nenhuma no ambiente onshore onde você não tem esse tipo de movimentação de carga, aquilo só te atrapalha. Uhum. Cara, eu tenho 1,80 m, mas eu acho que eu não sou tão alto. É o meu fêmur, que é gigantesco. Ou eu bato o joelho ou eu bato as costas. Naquele negócio. Só me atrapalha e dificulta o resgate também. Então, aquilo, hoje, na NR18, já não é mais obrigatório. A NR35, anexo 3, que não foi publicado ainda, também não traz essa obrigatoriedade. A NR12 ainda traz, mas com certeza vai alterar. Então, assim, o que está claro? Aquela gaiola, quem vai determinar a utilização é a análise preliminar de risco. Se tem um movimento de carga, precisa, senão não precisa. Então, perfeito. Aquilo não protege contra quedas, protege contra aborroamento de outras cargas sendo içadas nas proximidades. Eu sempre vou precisar de um sistema de proteção contra quedas. Sempre. Que pode ser uma linha de vida, pode ser um trava-quedas no topo da escada, trava-quedas retrátil, posso utilizar uns minis retráteis para subir degrau a degrau, desde que o degrau resista, sendo recalculado o profissional legalmente habilitado. Então, o método de proteção contra quedas tem que existir, independentemente de ter a gaiola ou não. Consequentemente, essas gaiolas vão perder a necessidade aí, porque realmente não faz sentido nenhum ter esse equipamento. Só me atrapalha. Boa. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tem algumas perguntas aqui que eu estou vendo que a gente já respondeu, o Daniel já respondeu, portanto, eu estou pulando, tá? E aí eu convido vocês para assistirem depois no replay, tá? Então, tem muitas perguntas aqui que estão duplicadas, tá? Vamos lá. Profissional habilitado, já falamos. O Alex pergunta, o Daniel, toda empresa que possui atividades em altura deve ter equipe de resgate treinada ou pode contar com um corpo de bombeiros? Qual o risco de terceirizar a responsabilidade? Na verdade, assim, a NR35 deixa claro que você pode usar, né, o serviço público, mas você tem que garantir que ele tem a condição adequada de te atender. Perfeito. No tempo adequado. Vendo uma apresentação do capitão Rodrigo, ele deixou claro que a prioridade do corpo de bombeiro é um acidente doméstico, né? A prioridade é dele. Você, na indústria, gerou o seu próprio risco, você tem que ter, logicamente, uma solução para o seu problema. Então, você não é a prioridade, certo? Entendi. E ele mostrou o dimensionamento do corpo de bombeiro do estado de São Paulo, e ele deixou claro que é difícil ter essa condição de atender, já é difícil atender problemas, imagina, mais gerados na indústria. Então, assim, você pode contar, desde que você visite o corpo de bombeiro, esteja próximo e você consiga, né, de todo o cenário, você tem que mapear, né? Obrigatoriamente você tem que mapear o trabalho em altura, consequentemente gerar aí as soluções de resgate, né? Pelo menos propor alguns métodos e ver se o corpo de bombeiro próximo tem aptidão, equipamentos adequados para fazer o resgate. Se você confirmou tudo isso, pode contar, a NR35 permite. Na prática, acho pouco provável. Inclusive tem até um comentário aqui do Leandro, que vem de encontro com isso que você acabou de falar, onde ele sugere, Alex, avalie através de simulação
se o Corpo de Bombeiros da sua cidade atenderá a tempo acidentes em altura na sua empresa. Leandrão aí, brilhante, como sempre, né? Simplesmente um ninja. Exatamente isso. Gente, assim, eu sou fãzaço do Corpo de Bombeiros, tenho amigos no Corpo de Bombeiros que inclusive competiram comigo em campeonatos de resgate. Então, o que eu gosto dos caras? Depois dos caras, não tem Capitão América, não tem Super-Homem, os caras vão chegar e vão resolver. Só que eu não acho justo com a corporação você gerar o risco na sua organização e não ter um plano de resgate, de atuação para você mesmo tirar o profissional. Né? Então, Faz assim, sentido. os caras têm atividades dele, tem pessoas sofrendo acidentes, crianças na área doméstica. Você não pode ocupar esses caras num problema industrial que você tem que tratar. Mas a NR35 deixa claro que sim, existe aqueles PANs, né? Existem aí algumas formas de fazer isso. Os caras vão chegar, vão resolver? Com certeza. Vão ter tempo hábil para fazer isso? Nem sempre. A gente está falando de um problema, dependendo da pessoa, ele pode entrar numa pré-síncope em 7 minutos, num trauma de suspensão. Uma dica, né, uma recomendação aí, que muitas empresas já adotam isso, é exatamente esse plano de auxílio mútuo, né, o Daniel, que você citou, né? Às vezes a sua empresa, ela está rodeada de outras empresas, então junte-se a essas outras empresas, né, tentem estabelecer um plano de resgate, onde uma empresa dá um apoio para outra, às vezes com mão de obra, com equipamentos. Isso serve tanto para primeiros socorros quanto para combate a incêndio também, né? Então é muito comum ter essas brigadas de emergência das empresas na região que se ajudam entre si, né? É uma possibilidade que tem, né? Funciona bem. Ó, uma pergunta do... Vai funcionar. Como é que é, Daniel? O ideal é você simular o cenário para você ter certeza que o método vai funcionar. Sim, isso aí, sim. Leandrão, foi muito fulminante. Pergunta do Wesley: sou técnico de segurança, trabalho como supervisor de trabalho em altura há 4 anos. Posso ministrar treinamento? É a dúvida da questão da proficiência, né, Daniel? Eu acho que assim, você deve receber muitas perguntas referente a essa, né? Nesse exemplo aí, né? Sim, se você tem proficiência, sim. Se você trabalhou muito com trabalho em altura, trabalhou com atividades de trabalho em altura, tem experiência, conhece os conceitos de proteção contra quedas, você pode, tranquilamente, sem problema nenhum. Não é porque você foi treinado por uma empresa que certifica instrutores, não é por isso. É simplesmente por você ter a proficiência. Exato. Pergunta aqui do Cícero pelo Instagram, Daniel. Qual a validade de um cinturão da MSA? Então, a validade é que assim, o pessoal tem muita dúvida em relação à validade e assim, validade é o seguinte, a validade, a partir do momento que você comprou o equipamento, ele embalado, ele tem a validade, né? Uhum. Então, a partir do momento que você abriu o equipamento, se você, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. A validade do equipamento MSA antigamente era indeterminado, hoje é 10 anos. Você comprou o equipamento, você pode ficar armazenado por 10 anos. No último, lá no 10º ano, você pode abrir, usar ele pelo ano inteiro, tá tranquilo, você vai utilizar o equipamento. Agora, uma coisa você abrir o equipamento e colocar ele em uma condição severa. É completamente diferente. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento, uma cadeirinha de escalada, que eu utilizo até hoje, que tem 12 anos. Eu cuido muito bem dela, certo? Então, eu continuo utilizando e ela resiste. Agora, eu já trabalhei na pintura de torre de telecomunicações, onde eu trocava o cinturão a cada 3 meses. Né? Então, existem situações que você tem que eliminar o seu cinturão. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A validade do cinturão da MSE é 10 anos. Ele vai durar 10 anos? Negativo. Né? Então, a validade consiste no produto embalado, armazenado adequadamente conforme o manual. Ele tem uma validade de 10 anos. Você abrir o equipamento, dependendo da condição de uso, você pode estragar esse equipamento em 1 ou 2 dias. Por isso é obrigatória a inspeção desse equipamento. Né? Então, não confunda a validade com quanto você vai usar o equipamento. Você vai inspecionar ele todo dia. Aí você vai... Na verdade, a norma pede inspeção no momento da entrega, uma formal, né? Inspeção formal. E também no descarte.
E o manual exige que você inspecione aí rotineiramente a cada 12 meses, isso no caso da MSA, dependendo da agressividade do ambiente, menos. E tem as inspeções de pré-uso que acontecem, que não precisa ser formalizada, mas que acontecem toda vez antes de você utilizar. Que você pode condenar esse equipamento em qualquer momento. Né? Então, uma coisa é a validade, outra coisa é a vida útil do equipamento. Gravem esse nome. Nota técnica 146 traz um conceito relevante em relação a isso. E a nota técnica 176, recomendo a literatura. 176 deixa muito claro o que é validade, o que é vida útil. Abriu o equipamento, tirou da embalagem, a validade não se extingue, mas tudo vai variar em relação à vida útil, como você usa, como você armazena, o ambiente que você utiliza. E, logicamente, que chegou nos 10 anos, condena o equipamento, passou da validade e a vida útil dele também acaba consequentemente. Mas isso tudo pode variar. Muito bom. Pergunta do Flávio Rufino: um técnico em mecânica pode projetar linha de vida? Cara, você vai ter que ver as suas atribuições no Confea. Eu não sei, eu não tive essa curiosidade, mas é uma pergunta muito curiosa. Então, eu sei que o Confea tem lá a resolução 5440, se eu não me engano, que tá lá as atribuições de cada engenheiro, né? E técnico, acho que de técnico também tem. E aí você vai ver lá na descrição se você consegue fazer ou não. Inclusive, Isso. eu tive uma discussão recente, só aproveitando o gancho, de um amigo meu que é mecânico, eu sou civil, né? Então eu falei, meu, você não pode projetar nada em estrutura de concreto, né? Porque concreto não é de Deus, né? De fato, né? O que tira o engenheiro civil da engenharia civil é o concreto, porque não existe. O negócio foi feito para dar errado, mas é muito difícil de calcular, então assim, eu falei, não, você não pode, porque você é mecânico, né? Aquela briga de engenheiro. E aí ele, na resolução, na parte de mecânica, estava escrito que ele podia sim, algumas estruturas com uma certa limitações e tal. Mas você vai ter que ver aí no Confea de cabeça, realmente eu não sei dizer, não tive essa curiosidade. Quando às vezes eu recebo esse tipo de pergunta, né? Essas entre outras, referente ao que posso. Eu posso fazer isso? Eu sou engenheiro, eu sou técnico, né? Eu posso fazer isso ou aquilo, né? A orientação sempre é essa: confere, né? Confira com seu órgão regulador aí, com seu conselho de classe, para saber entender aquilo que você pode fazer, né? Cuidado para não sair fazendo coisas aí sem ter certeza se você tem competência, né? Tem autorização para fazer, né? No começo da minha carreira, eu já instalei linhas de vida. No começo não, acho que no meio eu já instalei linhas de vida que foram projetadas por um tecnólogo em mecânica. E, assim, eu não recalculei as estruturas, mas eram estruturas bastante parrudas, muito que sim. Mas, gente, o que eu quero deixar claro para vocês que RT e CREA só existe no Brasil, tá? Nos outros países não existe isso. A responsabilidade está no seu CPF, na pessoa. Cara, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo você deve. Então, eu sou técnico e mecânica, vi lá, interpretei a resolução do CREA dizendo que sim. Se você fizer bobeira, você está na roça, vai dar errado, entendeu? E se isso der errado, você vai responder civil e criminal por isso. Então, essa questão de poder RT e tal, ela é pouco relevante. Se você fizer, independentemente... Porque eu já vi muito, como eu disse, eu já vi muito memorial de cálculo de engenheiro que pode fazer fazendo bobeira, fazendo errado. Como eu disse, a RT não salva a vida, não retém queda. Na verdade, é o cálculo adequado, independentemente se você é um técnico, Exatamente. um engenheiro, mas Apenas um papel não vai evitar, né, Daniel? Ali é a questão da responsabilidade, né? É quem vai se responsabilizar caso dê uma merda, né? Vamos falar assim, mas acima de qualquer papel é realmente a proteger a vida do trabalhador, né? exatamente. Então, assim, a pergunta, logicamente, é contundente, super relevante, porque tem a questão legal. Assim, estou Claro. projetando, calculo adequadamente, mas realmente eu posso me responsabilizar? Vê lá no conselho se você realmente pode. Então, É a isso aí. pergunta é relevante, infelizmente eu não tenho essa resposta. Mas esse é o caminho para se obter É isso. isso aí. Daniel, conhece esse cara aí, ó, Fábio Carvalho? Rapaz, Mandou um comentário aí, ó. Conhecimento de como realizar a correta inspeção em qualquer equipamento é fundamental. é o meu chefe Grande aí, Fábio. né?
Então, eu tô feliz por estar me Tá assistindo, de, trabalhando. tá de olho, ó. Grande abraço, Fábio. Tudo de bom, cara. Muito bom. Pô, Fabião, é isso aí, é assim, isso é assim, só para vocês terem uma ideia, treinamento e inspeção é o que mais é auditado nos Estados Unidos e o que mais gera notificações. Porque não adianta você ter um equipamento de alta performance, um cinto da MSA, um trava-quedas ATEX, se ele não for inspecionado adequadamente. Né? Então Sim. você tem um equipamento de alta performance que entrou em contato com um componente químico incompatível com a poliamida ou com poliéster, você ter a ruptura do seu cinturão ou do seu elemento de Uhum. ligação. As inspeções são importantes, né? Você tem que manter o equipamento adequado Claro, com pela certeza. sua saúde. Daniel, pergunta do Alex: sou tecnólogo e técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil. Quais cursos você indica para se tornar um profissional especialista em altura? Pessoal, para deixar claro para vocês, né? A minha função na MSA é especialista. Às vezes o pessoal fala, pô, Daniel, você é especialista. Não, não sou especialista, essa é a minha função, por isso está lá, é especialista. Na verdade, o que eu sou um cara curioso, detesto não saber. Então, todas as perguntas aqui, por exemplo, essa pergunta do tecnólogo, do técnico, eu detestei não saber e vou descobrir. Então, assim, na verdade, eu só sou um curioso que adoro o que eu faço, adoro o trabalho em altura, essas questões normativas, técnicas, físicas. Então, não que eu seja um especialista nisso, eu só sou bastante curioso e gosto de. Eu não chamo nem de dividir conhecimento, porque quando você divide, você parte na metade, né? Eu multiplico, eu gosto de multiplicar. Tudo que eu estou falando para vocês, eu não gosto de achar, tá? Então, tem uma fundamentação legal ou técnica. Eu não gosto de falar simplesmente a minha opinião. Quando é minha opinião, no caso do CREA, aí eu deixo claro que é minha opinião. Então, tudo que eu falei tem uma questão normativa por trás, tem um fundamento físico, está relacionado com a realidade. Então, não é isso. Então, especialista, eu nem sei o que é um especialista, na verdade. Assim, eu acho que quanto mais eu estudo, parece incrível. Quanto mais eu estudo, mais parece que eu estou distante de onde eu quero chegar. Né? Então, acho que eu nunca vou Legal. ser um especialista de fato. Mas essa é a minha função. E aí, contribuindo, né? Assim, eu gosto muito de estudar, aprendo todo dia. Então, sou certificado pela BEND, ANEAC, IRATA, acesso por corda. Vou fazer todos os treinamentos de resgate agora, da nova norma de resgate. E são amigos meus que ministram esses treinamentos. Então, a gente divide muito conhecimento. Acho que para se tornar um especialista, não sei, porque eu, de fato, não me considero um especialista, mas o que eu aconselho? Todos os cursos voltados a trabalho em altura. Acesso por corda é uma coisa que eu adoro, resgate também, então vai nessa linha, mas a minha opinião é só porque é uma coisa que eu gosto, que eu tenho afinidade, e eu acho que é isso. Quanto mais dá, melhor. Né? Show de bola, Daniel. Pessoal, várias perguntas aqui ainda, mas se deixar já tem 1h47 de live. Geralmente a gente faz essa live 1h, 1h15. Então passou até um pouco mais aí, né? Gostaria de agradecer, Daniel. Muito obrigado, tá, pela sua presença. Eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Infelizmente, assim, tinha mais perguntas, né? Mas eu acho que vai ter que ter a parte 2 dessa live, viu, Daniel? Porque tinha muitas perguntas aí da galera. Pessoal, você vê que o pessoal, né, gosta muito do assunto, ainda tem muitas dúvidas relacionadas ao trabalho em altura, né? Então, a gente espera realmente que esse domingão tenha, né, ajudado vocês aí. E se vocês gostaram, né, desse Domingão da Prevenção, se vocês gostaram desse assunto, né, batem uma foto aí, marca lá no Instagram, posta nos stories de vocês, né, dá o feedback, né, informando o que vocês acharam desta live aqui de hoje. Quem sabe a gente não pega um desses feedbacks aí, dá algum bônus, alguma coisa assim, né, Daniel? Quem sabe, né? Opa, cara, eu assim, eu não tenho. Você falou, né, que eu não tinha Instagram, não tenho Instagram, né? Eu não tenho muita habilidade com sociais, mas eu gosto. Eu queria te parabenizar por esse brilhante trabalho, porque eu sei o quanto isso Tamo leva as junto. informações para uma quantidade de pessoas muito grande. Fico feliz por todos estarem aí, espero que tenham gostado. E só recomendo três coisas para vocês: conhecimento, estudem muito, importante para proteger as pessoas, ação, né? Simplesmente façam e tenham foco. Né? O trabalho em altura está Boa. matando milhões de pessoas aí todos os dias. Então vocês têm que ter muito conhecimento, foco e ação, determinação para fazer a coisa certa. Então
Parabéns a todos, você, Júlio, principalmente por essa Nossa. iniciativa. Foi muito legal isso aqui, bacana. Estou ainda me adaptando a esse novo normal, mas ficou muito legal. Achei bem bacana o trabalho. Bom demais. É o Domingão de número 35, falando sobre a NR35, né? Realmente muita coincidência. Nada de organizar, vou organizar o Domingão 35 com a NR35. Não, pessoal, nada disso. Inclusive, eu percebi isso hoje, que eu comentei. Não, percebi isso. Acho que foi antes de ontem, sei lá, até postei. Eu falei, pessoal, que interessante isso aqui, né? Domingão de número 35, falando sobre o trabalho na altura NR35, né? Foi realmente uma coincidência muito grande. Daniel, vamos fazer uma pose para a foto aqui. Nós vamos fazer, pessoal. Então, realmente, eu gostaria de um único pedido, né, fazer para vocês aí, além de deixar aquela velha curtida de sempre, né? Se vocês gostaram desta live, né, a gente vai fazer uma pose para a foto aqui. Vocês fazerem uma foto com o celular de vocês, dar um print, né? E postar lá nos stories do Instagram, no Facebook, enfim, e marcar a gente, né? E falar o que vocês acharam. O Daniel não tem Instagram, mas eu faço compromisso com vocês aqui. Todo mundo que postar nos stories, me marcando, né? Falando o que vocês acharam dessa live, eu vou dar um print e vou encaminhar no WhatsApp do Daniel. Pode ser? Vamos lá, Daniel, fazer uma pose então em 3, 2, 1. Aí, espero que vocês tenham tirado foto aí, galera. Marca a gente lá, dá o feedback de vocês, fala o que vocês acharam dessa live. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado, valeu demais. Eu acho que já é a segunda vez que você passa por aqui, né, Daniel? Em lives juntos, né? Sei lá, já teve palestras também, né? Enfim, sempre uma pessoa muito disponível. Então, muito obrigado mesmo, viu, Daniel? Valeu demais, cara. Eu que agradeço pela oportunidade, pela honra e pela confiança também. E, pessoal, muito obrigado por vocês ficarem aí. Espero ter contribuído. Fiz do fundo do meu coração, assim. Obrigado pela disponibilidade de todos e tenham um ótimo finalzinho do final de semana. Que massa, show de bola. Agradecimento especial, né, aos participantes da live aí, né? Estamos aí 1h52 de live e a galera permaneceu aqui, né? Tanto no LinkedIn, Facebook, YouTube, no Instagram também. Então é aquilo que eu sempre falo, né? Sem as pessoas isso aqui não acontece, isso aqui não existe, né? O Domingão da Prevenção ele só existe graças à participação das pessoas. Então todo domingo às 19h30 estamos por aqui trazendo um conteúdo diferente, com um convidado diferente, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, valeu demais e tenham todos aí uma semana abençoada. Valeu, Daniel, obrigado, grande abraço.